Ora viva, bom dia minhas amigas, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim, nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é dia 8 de abril, quarta-feira, estamos a meio da semana, o tempo está assim um pouco escurinho, cinzento, mas parece que vai abrir, teve dando assim um aguaceiro, hoje diz que esse tempo não era para ver, mas Açores, a gente sabe como é, não é o tempo. Enfim, minhas amigas, não sei o que é que se passou ontem quando a gente foi para colocar os vídeos, tanto eu como o do José, tivemos que separar a meio, porque o vídeo completo não havia maneira de entrar para o YouTube. Não sei o que é que se passou, realmente. Eu tive que tirar a vinheta, não veio colocar mais a vinheta, eu veio colocar só uma foto minha antes de abrir e está feito, porque realmente não sei, não sabemos, eu mandei mensagem para o YouTube, mas não tive resposta, simplesmente queria colocar o último clipe, que é o clipe da leitura, e rejeitava para trás. Tentei durante 2 horas que eu estive aqui, já estava com os olhos todos a arder. Tive 2 horas a tirar, colocava, ia ver uma coisa, ia ver outra, o que é que tinha de errado. Não tinha direitos de autor. Depois lembrei-me de tirar a vinheta, mas assim não dava. Depois coloquei a primeira parte como vocês virem, então dei. Depois de estar lá, tentei editar depois o último clipe, não dava de maneira alguma, não entrava, ainda estive pensando o que é que eu disse de mal, o que é que eu fiz, alguma palavra, e realmente tem palavras que a gente não pode dizer no YouTube, tem palavras, a gente não pode dizer tudo o que quer, sabem, minhas amigas? Não podemos dizer certas coisas tanto a nível da Bíblia, como a nível de certas conversas do Estado, sabem? Geral, não podemos falar, porque senão é tudo rejeitado. Sabem? É muito difícil para quem faz vídeos ter limitação de fala, que a gente não sabe o que é que pode dizer, o que é que não pode. Fica assim uma coisa muito esquisita. Até tive algumas pessoas que disseram: mas a Sorisa já faz essas leituras já há algum tempo, já há aqui alguns anos, assim se pode dizer, e agora mas são os tempos mudam, as coisas mudam, a gente às vezes fala certas coisas, as pessoas pensam que é mentira, sabem, mas tem coisas que a gente está ficando proibidos de falar, e talvez fosse isso o motivo, não sei, portanto tem que ter muito cuidado com certas coisas. Vamos a ver hoje, só realmente quando a gente colocar os vídeos, como é que vai ser, não é? Se vão entrar direito, se não vão entrar direito, a gente vai ver como é as coisas. Portanto, minhas amigas, é o que eu vos posso dizer, não posso dizer mais nada, porque eu também não sei o real motivo. Sei que a gente está limitados, mas o real motivo porque não sabemos, sabem? Por isso foi o que eu disse, naquela altura a gente ficaram isolados em casa, mas foi por obrigação, a gente sabia porque é que estava isolados. Hoje em dia a gente não está isolados, mas não temos liberdade no falar. E isso é uma coisa que às vezes eu fico a pensar, porquê? Sabem? Mas é difícil não ter assim liberdade de falar. Enfim, minhas amigas, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Era para a gente sair hoje, gente, vocês sabem que sai 2 vezes outras problemas, aquilo que é preciso, mas eu não vou pedir porque eu estou à espera
de 2 pessoas, quando fomos 10 e tal, e eu não posso sair, então o José vai buscar algumas coisinhas, depois ele filma, e se tiver alguma coisinha para me filmar, eu também filmo aqui para vocês, tá bom? Vou fazer também um almoçozinho para nós cá em casa. Enfim, onde foi aqueles charrinhos que vocês virem, aqueles charrinhos que eu já tinha no congelador, vocês virem no canal de José, já tinha sido temperado, depois eu congelei, tirei, para mim não, com farinha, e já tinha sal, para mim não, sabem, fiquei com azia até, sabem, para mim não quero mais assim. Enfim, mas é assim mesmo. E tenho alguns projetos na cabeça para fazer aqui no canal, coisas novas, mudanças novas, sabem? Eu quero ver depois se realmente, mais para a frente, se as coisas não der para depois colocar mais tarde, a nível de vídeo, a leitura, ver se faço em live a leitura, mas lá está, as pessoas estão a dormir à hora que eu posso, que é agora da manhã, porque vocês sabem que a Rita às vezes vem para cima, às vezes as crianças, pronto, como agora estão férias, e para fazer lives é uma coisa que tem que ficar decidida, não é brincar, faz, não faz, não faz, faz, sabem? Não gosto de ser assim, gosto de fazer as coisas fazendo, não é fazer por fazer. Gosto das coisas concretas, sabem? E então isso deixa-me assim um pouco frustrada, sem saber que rumo é que hei de tomar também. Tenho algumas ideias, o verão também está a chegar, tenho algumas coisinhas também do Espírito Santo que tenho ainda para decidir, coisas também que eu tenho que tirar de papel, telefonar, marcar, ver, muitas coisas, não é? Porque isto não se faz assim de um momento para o outro. Enfim, minhas amigas, muita coisa para resolver. Às vezes vocês dizem, algumas pessoas dizem, estás em casa, tudo, mas olhar para em casa, muitas vezes não quer dizer que eu não tenho muitas coisas na minha cabeça. Muitas decisões, muitos projetos, muitas coisas, mas é muito pensar às vezes, sabem? Os vídeos às vezes não têm também conteúdo no canal, às vezes eu abdico de mim, vou para lá, converso, estou ali mais ele, sabem? Muitas coisas eu tenho ideias para fazer, também não posso estar sempre a quebrar a cabeça. Pensar o que é que há de fazer, o que é que há de mostrar, sabem? Mudou muito, não queria fritar o peixe, ele disse que era para mim, isso é para ti, mas esse aqui também não tem conteúdo e não quer dizer que não esteja por trás a ajudar, realmente, mas tem que ter conteúdo, não é? Certos projetos aqui com a mocha de madeiras e tudo, sabem? Portanto, são coisinhas que eu vi dando ideias, que eu vi tendo, para também a gente ir para a frente. Ir para a frente, porque, queria deixar mais uma vez, teve uma senhora que disse que realmente não custa nada ver os vídeos para as do Espírito Santo. Agradeço-me bastante a essas pessoas que pensem dessa forma. Minhas amigas, se vocês quiserem, veem as publicidades e veem o vídeo, estejam à vontade, porque vocês assim estão a ajudar bastante a nível do Espírito Santo. A gente, pronto, não é? É uma ajuda. Quem vê mais publicidades tem mais monetização no fim. E essa monetização a mais, de repente aí uns 20 euros a mais ou 25 já dá uma ajuda para fazer, sei lá, comprar algumas coisas que é precisas para ir fazendo, docinhos, águas também que é preciso,
essas coisinhas assim para o Espírito Santo. Não sei se vocês se recordam, mas quando o José fez dar ali àquele guichém daquelas vaquinhas dali, o Senhor prometeu que oferecia 20 litros de leite. Portanto, já ajuda para o arroz doce. Já é assim uma ajudazinha. Eu sei que muita gente gosta do Espírito Santo e muita gente não leva a mal, outras não. Se é assim, ninguém é obrigado a ajudar. Mas eu não estou pedindo em dinheiro, eu estou pedindo para as pessoas verem os vídeos. E as publicidades é só ver, não paguem nada, sabe? Mas também não vou obrigar as pessoas a ver. As pessoas veem se têm vontade, sabem? Porque assim, o canal do José é um canal de comprinhas. Todos os canais que é assim, de receitas, de comprinhas, de algumas conversazinhas que são boas e as pessoas gostem, sabem? É normal ter mais saída. A nível de monetização, o José ganha mais. Apesar de ter menos inscritos. Porque às vezes não é só os inscritos, é as visualizações, sabem? E eu sei que gravo a leitura, sei que muita gente gosta, mas também não é um vídeo que hoje em dia, a nível de as pessoas querem. Às vezes querem, outras vezes não querem. Sabem? Isso vai conforme pessoas. Aqui. Algumas pessoas já aqui a ligar. E é isso, minhas amigas. Eu conto com vocês, aquelas que querem, não é? Fazer isso. E depois já de se vê, não é? Muito obrigada de qualquer forma. Agora eu vou fazer as minhas coisinhas, vou gravar algo simples aqui no canal, mas vocês querem ver, estejam à vontade. Até já. Agora vamos para o nosso momento do nosso Café com Deus. Então, bora lá. Dia 8. São 8 horas da manhã, quarta-feira, 8 de abril. A leitura está em Lucas 24. Os versículos vai do 13 ao 35. E diz assim: 2 dos discípulos de Jesus caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que pareciam fechados, de modo que não o reconheciam. Ele disse-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Eles pararam cheios de tristeza. Um deles, chamado Cleófas, respondeu: serás tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que se ali passou nestes últimos dias? Ele disse-lhes: que foi? Responderam: sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. De maneira os príncipes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregarão para ser condenado à morte. E o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de libertar Israel. Depois de tudo isto, e já hoje o terceiro dia, depois que estas coisas sucederam, é verdade que algumas mulheres das que estavam entre nós nos sobressaltaram, porque ao amanhecer foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo,
voltaram dizendo que tinham tido a aparição de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele não o encontraram. Então Jesus disse-lhes: ó estultos e lentos de coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas, para entrar na sua glória. Em seguida, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam. Jesus fez menção de ir para mais longe, mas os outros insistiram com ele, dizendo: fica conosco, porque faz-se tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe os seus olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da vista deles. Disseram então um para o outro: não é verdade que nós sentíamos-nos abraçar-se-nos o coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se no mesmo instante, voltaram para de Jerusalém. Encontraram juntos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram também o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. História mais linda. Agora vamos para o resumo. E diz assim: este resumo é mais para nós, para a gente tentar ver, tentar discernir, escolher, perceber realmente o que a leitura nos quer dizer para a vida de hoje em dia. Caminhar contigo, Senhor Jesus ressuscitado, é a melhor maneira de ouvir a tua palavra, saboreá-la, ser instruído por ti na caminhada da vida, reconhecer-te na Eucaristia, na celebração, na comunhão e no sacrário, a entrar em intimidade. Faz-me viver a fé na tua ressurreição, a fé da tua presença de ressuscitado na Eucaristia, mesa da palavra que me alimenta, mesa eucarística que me sacia e me mergulha em ti. Tu, Jesus, em mim e eu em ti, tentando ser um só coração, o teu e o meu, unidos. Minhas amigas, a gente às vezes preocupa-se com falta de alimentos na nossa casa. Às vezes as coisas vão acabando, chega aí uma certa época no mês que tudo se vai acabando, não é? E tem que ser assim para as coisas não se perder e depois voltamos a comprá-las. Mas nós não podemos só se preocupar com o que falta na nossa mesa. Aqui fala em mesa, aqui fala na partilha e na palavra. Nós devemos dar muito valor às mesas, porque é assim, eu acho que nós, para agradecermos os nossos alimentos e o que se fala na nossa casa, eu acho que é a mesa. A mesa é a partilha do pão, a partilha da palavra. A mesa está nas missas, nas eucaristias, diz que é o altar, não é? A mesa, ali os sacerdotes, os padres, rezem, coloquem, não é? Ali o coisa do corpo de Cristo,
Portanto, minhas amigas, a mesa é a base das nossas casas, a base das nossas vidas, sabem? Nós temos que ir muito pela palavra do Senhor, porque as nossas vidas, minhas amigas, nós fazemos, não é? A gente faz as nossas vidas, a gente tem as nossas escolhas, nós temos o livre-arbítrio e Deus dá à vontade. Nós somos livres de pensar, de fazer, de falar, de escolher, por enquanto. Nós temos que prezar muito este por enquanto. Nós temos que dar graças a Deus em estar em certos sítios no mundo que não podem fazer isso. Portanto, minhas amigas, vamos, enquanto a gente pode, falar, agradecer, estar em conjunto, colocar na mesa. Sei que tem muitos jovens, porque a minha casa também já se passou com isto, mas os jovens hoje em dia, sei que muitos pais trabalham, às vezes não calham com os horários do pai ou da mãe. Os filhos estão em casa, às vezes no sofá, às vezes nos quartos, às vezes nos ATLs. Infelizmente, há muita família que não pode estar reunida, infelizmente. Mas também nós não nos podemos esquecer que há famílias que se possam reunir. Portanto, que uma vez, nem que seja uma vez por mês, ou duas, se puderem, ou mais até, reúnem-se, coloquem os vossos filhos na mesa, à volta, para ali se comer o pão do alimento, mas também ter o pão da palavra. Dizer a eles, para eles irem habituando, porque, minhas amigas, estamos numa geração em que eles muitas vezes estão mais de roda dos telemóveis. Eu falo por mim, eu tenho 2 adolescentes em casa, um pré-adolescente, que é a Alicia, que tem 12 anos, e tenho um adolescente, que é o Arthur, que vai fazer 15. Vocês sabem que a minha casa não é muito grande, é difícil, sabem, o Arthur se quer jogar alguma coisa no computador, é este computador que eu tenho aqui, e a Alice tem o telemóvel, não é? Mas tem dias que às vezes eu também tenho que dizer bora, final, sabem? E é assim, porque ou eles ontem no quarto, ontem aqui no sofá, eu não tenho quintal, não tenho jardins aqui para eles dar uma volta, não tenho carro para ir para o Parque Atlântico com eles, passear, para dar um passeio para a cidade, para a gente ir todos, é 30 vezes, ou mais, só de táxi, e é para não beber nada, nem comer, sabem? Portanto, é difícil gerir hoje em dia. Antigamente, talvez a gente fala, mas antigamente havia mais brincadeiras nas ruas. Hoje em dia a gente não pode deixar na rua, tem mais carros que pessoas, às vezes. Portanto, minhas amigas, vamos ter aqui nas nossas casas, enquanto a gente puder, nem que seja uma vez por mês, ter a família reunida e dizer aos nossos netos e aos nossos filhos, seja quem for, estranhem ou não estranhem, se for genros ou noras, vamos agradecer este alimento ao Senhor. Reze uma Ave Maria, um Pai Nosso, agradecer a comida, porque devemos sim agradecer tudo o que a gente tem, e família reunida ali, agradecer ao Senhor, consagrar a nossa família, o momento em que a gente está ali, de silêncio, agradecendo ao Senhor, para que Ele entre nos corações. Minhas amigas, hoje a internet é boa, mas a internet tem tanta coisa que a gente nem imagina. Minhas amigas, tem coisas que vocês nem imaginam. Histórias e mais histórias por trás disso tudo. Portanto, minhas amigas, há que ter cuidado, há que persistir na palavra, porque não é só da preocupação de falta de alimentos, não é só na preocupação de falta de muitas coisas, que às vezes
o essencial dentro da nossa casa e a gente não sabe, não é? Que é mesmo assim. Portanto, vamos então, sem dar valor ao que a gente tem e agradecer por tudo. Vamos tomar aqui o restinho do café, depois mais um bocadinho de leite aqui para render mais um pouco. Muito bom. E vamos ver realmente se vai tudo gente hoje, para as pessoas verem o conteúdo todo. Minhas amigas, agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, tudo o que a gente tem. Cobre com o teu manto, trabalhos, viagens, transportes. Cobre com o teu manto todas as perturbações, todas as preocupações, todas as pessoas que são ansiosas, pessoas que estão com muitas confusões, para que realmente haja equilíbrio em tudo o que se está a passar, sabem? Enfim, pessoas estão fazendo tratamentos para que realmente haja muita cura, cura física, cura mental, cura espiritual, para nós todos, não é? Amém. E pronto, minhas amigas, então, espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje. E até amanhã, se Deus quiser.